O necrotério de madeira. A imagem que você carrega do Pinóquio é uma mentira conveniente. É uma máscara de plástico colocada sobre um rosto de madeira em decomposição. O que a Disney fez em 1940 foi um ato de profanação. Eles pegaram um cadáver literário e o fantasiaram para o carnaval das massas. Mas a verdade tem cheiro de mofo, de serragem úmida e de carne queimada. O Pinóquio original não é um conto sobre querer ser um menino. É um registro sobre a impossibilidade de ser humano. É a história de um pedaço de lenha que já nasceu gritando, não de alegria, mas de dor pura. Carlo Collodi não estava escrevendo uma fantasia. Ele estava realizando um ritual de ódio. Ele odiava a infância, odiava a inocência e, acima de tudo, odiava a própria criação. Esqueça o grilo falante que canta. Esqueça a fada que sorri. Neste arquivo, o grilo é uma mancha de vísceras na parede e a fada é um espectro de uma criança morta que espera pelo próprio caixão. O que você vai ouvir agora é a autópsia de um ícone. Prepare-se para entrar na oficina de Geppetto, que no século XIX não era um santuário de amor, mas uma câmara de tortura onde a fome e a loucura esculpiram um monstro. Carlo Collodi e o Evangelho do Ódio. Para entender o veneno, precisamos olhar para a víbora. Carlo Collodi era um homem de olhos fundos e alma seca. Ele via as crianças como parasitas, pequenos tiranos que vinham ao mundo para drenar a vida dos adultos. Quando ele recebeu a encomenda para escrever no Giornale per i Bambini, ele não viu uma oportunidade de educar, mas um palco para castigar. Collodi desenhou Pinóquio para ser o receptáculo de toda a podridão humana. Ele deu ao boneco a gula que tira o pão da boca dos velhos, a preguiça que apodrece os músculos e a mentira que corrói a realidade. Testemunhas da época diziam que Collodi escrevia em mesas de bares imundos, cercado por fumaça de charutos baratos e o cheiro de álcool, rindo enquanto planejava as próximas mutilações de seu protagonista de madeira. Ele não queria que as crianças se identificassem com Pinóquio. Ele queria que elas tivessem pavor de se tornarem ele. Ele criou um anticristo de madeira para uma geração de órfãos da guerra italiana. A anatomia do grito, a criação de Geppetto. No livro, a madeira de Pinóquio não é mágica. Ela é possessa. Antes de Geppetto sequer tocar nela, o tronco já manifestava uma inteligência maligna. Quando o mestre Cereja tentou cortar a madeira, ela soltou um gemido humano que o fez cair de joelhos, paralisado de pavor. Aquele pedaço de carvalho não queria ser uma mesa. Ele queria sangue. Geppetto, um homem reduzido a poeira pela fome, começa o trabalho de escultura. Imagine o som, o metal frio do cinzel rasgando a fibra seca da madeira e a madeira reagindo. Cada vez que Geppetto esculpia um detalhe, o boneco ganhava uma nova forma de tormento. Quando os olhos foram terminados, eles não piscaram. Eles apenas observaram Geppetto com um olhar predatório, um olhar de algo que esperou séculos para ter uma face. O nascimento de Pinóquio é um crime. Ele não acorda e agradece. Ele acorda e agride. Ele rouba a dignidade de Geppetto, chuta sua face e o entrega aos lobos da lei. Geppetto não é um pai. Ele é a primeira vítima de um predador que ele mesmo fabricou. A oficina, mergulhada na penumbra da Toscana, torna-se o marco zero de uma infecção moral que se espalharia por toda a literatura. A estética da mutilação e o banquete das cinzas. Aqui é onde o terror se torna físico. No livro, a jornada de Pinóquio é uma sequência de torturas. Quando ele esmaga o grilo falante com um martelo, o som não é de desenho animado, é o som de ossos frágeis e exoesqueleto.
sendo triturados, deixando um resto de vida amarela na parede da oficina. É o silenciamento brutal da moralidade. A cena dos pés é o ápice do horror sensorial. Pinóquio, em sua preguiça letárgica, deixa que o fogo real consuma suas extremidades. Collodi descreve o cheiro de madeira queimada e o boneco acordando sem nada abaixo dos tornozelos, tentando ficar de pé e caindo em seus próprios cotos carbonizados. E o que dizer da transformação em burro? Esqueça a mágica. É uma teratologia. É a descrição de um corpo humanoide sendo forçado a se dobrar em uma besta de carga. Orelhas que rasgam a pele para sair, a coluna vertebral se esticando em um estalo seco, o grito humano sendo abafado por um zurro de puro desespero. E o fim dessa linha não é o perdão, é a indústria da morte. Pinóquio é jogado no mar com uma pedra no pescoço. Collodi descreve o boneco afogando, a água entrando em seus pulmões de madeira, enquanto peixes começam a devorar sua face pintada. Ele é um objeto sendo descartado pelo mundo que ele tanto desprezou. O Evangelho da Forca, o fim que foi negado. Chegamos ao ponto de não retorno. O capítulo 15 do manuscrito original de Collodi não é apenas o fim de um arco, é a execução pública de um símbolo. O gato e a raposa, que aqui não passam de avatares da morte, conduzem Pinóquio até o grande carvalho. Não há música, não há fadas, não há arrependimento. Há apenas o som seco da corda de cânhamo sendo laçada em volta do pescoço rígido do boneco. Quando o corpo é lançado ao vazio, ocorre um fenômeno que Collodi descreve com uma frieza cirúrgica. O rigor mortis da madeira, diferente do corpo humano, que relaxa antes de enrijecer. A madeira de Pinóquio, já possuída por uma força maligna, reage à asfixia com uma tensão sobrenatural. As fibras do carvalho se expandem e travam. Os braços do boneco não pendem inertes. Eles se contraem em ângulos grotescos, como garras tentando agarrar o ar que não entra. Seus olhos pintados, arregalados pelo pavor da morte, parecem ganhar uma profundidade vítrea, focando no nada, enquanto o rosto assume uma palidez de serragem morta. O corpo de Pinóquio balançou naquele carvalho durante o que pareceu uma eternidade no imaginário da época. Collodi encerrou a história ali, deixando o boneco exposto aos elementos. A cena. O sol descascando a tinta de seu rosto, a chuva apodrecendo suas juntas e o vento da Toscana fazendo a madeira rangente emitir um som que lembrava um gemido humano interrompido. Ele se tornou um espantalho moral, uma carcaça de brinquedo servindo de aviso para todas as crianças da Itália. O rigor mortis o transformou em uma estátua de agonia eterna. No entanto, o impacto foi devastador demais para a sociedade vitoriana. O público não viu um exemplo moral. Eles viram o assassinato de uma criança de madeira. A pressão popular foi tamanha que Collodi sentiu-se encurralado. Ele foi forçado a ressuscitar o monstro contra sua própria vontade. Mas Collodi, em seu cinismo terminal, não deu a ele uma ressurreição gloriosa. Ele trouxe Pinóquio de volta através da fada azul, que ele descreveu como o espectro de uma menina morta que vivia em uma casa onde todos haviam falecido. A ressurreição de Pinóquio não foi um milagre. Foi uma reanimação forçada de um cadáver que o autor já havia condenado ao inferno. Collodi escreveu o restante da obra com um desprezo palpável, transformando cada página seguinte em um novo degrau de sofrimento, apenas para satisfazer uma audiência que não suportava encarar a corda que ele mesmo havia amarrado.